O Nate se aproxima e pergunta se está tudo bem, e fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz que o nome dela é Ambra, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. E como ela diz pra ele que ela acha, ele pergunta como assim ela acha e pergunta também se é complicado. Ela diz pra ele que ainda está no começo, então ele pede o número dela. Mas ela responde dizendo que ela não pode sair dando o número dela assim. Ele pergunta por quê e ela fala porque ela tem namorado. Ele pergunta novamente se é complicado e ela diz pra ele que ela acabou de começar o namoro. Ele fala que entende e se despede dela. Mas depois de ver o carro dele, ela decide voltar e se apresenta novamente. Ele fala que é um prazer conhecê-la e já ela pergunta para onde ele vai. Ele fala que na verdade ele estava indo para casa e como ele é novo na cidade, ele estava tentando conhecê-la. Ela pede desculpas por ter sido rude, e ele fala que tudo bem e pergunta se ela mora por ali. E depois que ela diz que sim, ele fala que ela poderia mostrar os lugares para ele. Ela fala que pode mostrar agora e ele pergunta se ela não tem planos. E como ela fala que não, ele fala que tudo bem e pede o número dela. E assim que ela dá o número para ele, ele fala que ela pode entrar no carro. Ela entra no carro e fala que é legal. E depois que ele pergunta se ela gostou, ela fala que achou muito bonito e que gostou do interior do carro. Ele fala que ele também gosta muito e que essa é uma das cores favoritas dele. Ela fala que é a dela também e pergunta em que ele trabalha. Ele não explica muito bem, mas fala que ele faz música e muda de assunto e pergunta se ela realmente tem namorado. Primeiro ela fala que não mais, mas em seguida diz que eles estão praticamente separados. E já nessa hora, quando Nate pergunta por onde ela quer começar, ela sugere o shopping e diz pra ele que lá tem as lojas favoritas dela. E meio que brincando e meio que falando a verdade, ela fala quem sabe ele se anime e acabe comprando alguma coisa pra ela. Ele pergunta se ela tá falando sério e ela diz que sim. Então ele pergunta se ele não é o namorado dela porque ele compraria coisas pra ela. E como ela diz pra ele que ele pode chegar a ser o namorado dela, ele pergunta por que ela acha isso. Ela diz que ele pegou o número dela e que eles vão se conhecer e que isso pode acabar acontecendo. Então ele pergunta se ela não acha que está indo rápido demais. E como ela pergunta por quê, ele fala que ele sente que eles precisam ir devagar para ele poder conhecê-la e ver se ela é humilde. Ela diz que entende e fala para ele que fazendo compras vai ser uma ótima oportunidade para eles se conhecerem. Ele diz que ela perdeu a noção e que ele não gosta de interesseira e também que ela já passou da hora de sair do carro dele. O Kilo pede com licença e fala que não quer incomodá-la, mas fala que ele trabalhou muito o dia todo, que ele está cansado e com fome e que está com vergonha de dizer. Mas em seguida pergunta se ela pode pedir um Uber para ele. E ela pergunta, Uber? E ele diz que sim e fala que ele deixou o telefone dele no carro dos amigos dele. Ela fala que o tênis dele é muito legal para quem realmente pega no batente. E ele diz que ele gosta desse tipo de tênis. Então ela aceita fazer esse favor para ele e ele pede para ela sair do sol porque ali está muito quente. Ele fala que não deve ser difícil encontrar alguém trabalhando naquela área. E ela diz que ela também acha que não. Ela fala que vai emprestar o telefone pra ele, mas que não é pra ele sair correndo. Ele fala que foi brincadeira e de uma forma humorada ela fala pra ele não brincar com ela. E mais uma vez ele fala que só foi uma brincadeira e já ela fala que ela está sendo muito gentil em estar emprestando o telefone pra ele. Ele diz que pra falar a verdade ele não precisa do telefone dela e que só fez isso pra poder conversar com ela. E como ele também fala que fez isso porque ela é muito gata, ela pergunta se ele está brincando e fala que ela parou ali porque ele disse que estava precisando de um Uber. Ele fala que sente muito e pede desculpas e diz que o problema é que ela é muito linda. Ela fala que não precisava disso e que era só ele dizer a verdade. Ele fala que só não estava afim de dizer ai meu Deus, como você está, blá blá blá, e em seguida pede o número e o Instagram dela. Ela pergunta se ele estava esperando ali para dizer isso para a primeira garota que aparecesse e fala que ele é muito louco. Ele pede para ela esperar um momentinho. Ela pergunta se ele quer
quer o Instagram e ele diz que sim. Então ela começa a passar o Instagram pra ele. E quando ele consegue acessar o Instagram, ele fala: caramba, que isso, você é modelo? E ela diz que é modelo. Ele fala que não vai cansar de olhar pra ela e ela diz que ele não está falando sério. Ele fala que vai parar com a brincadeira e que ele vai falar sério. E ela diz que ele pode começar falando a verdade. Ele fala que o nome dele é Kilo a propósito e ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Kilo. E depois que ela também diz o nome pra ele, ele pergunta da onde ela é e ela diz que é dali mesmo. Ele pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que depende do lugar e diz que ela é vegetariana. Ele a convida para almoçar e ela sugere um restaurante. Então ele a chama para ir e diz que esse é o carro dele. Ela pergunta como assim e pergunta se ele está falando a verdade. Ele diz que sim e fala que esse é o carro dele. E mais uma vez ela pergunta se realmente esse carro é dele e ele diz que sim. Ele fala que ela pode entrar, mas ela diz que ele está brincando. Ele diz que está falando sério e que o carro realmente é dele. E antes de entrar no carro, ela fala que finalmente ele resolveu falar a verdade. E já ele vai caminhando para entrar no carro e fala que essa garota não é interesseira. O Nate aborda essa garota e fala que ela ficou muito linda toda de branco. Ela fala que está com o namorado dela no telefone. E ainda que logo de cara ela tenha dito que tem namorado, ele pede pra ela esperar e diz que ele é novo na área. E mais uma vez ela fala que tem namorado. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que ela é da Rússia. Ele pergunta quanto tempo ela está nos Estados Unidos e depois que ela responde, ele pergunta se é há 12 anos, mas ela diz que há 1 ano. Ele fala que entendeu e diz que o nome dele é Nate. Ele não entende o que ela disse, então ela diz que o nome dela é Nastya. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que sim e o Nate fala que ele não está ali agora e pede o número dela. Ela fala que já namora há muito tempo e que não seria certo dar o número pra ele. O Nate fala que ninguém precisa saber e que ele também é novo na área. Ele pergunta se é sério e ela diz que sim. Então em seguida ele se despede dela. E como ela se aproxima, mas não fala nada, ele pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem e sorrindo pergunta se está tudo bem com ele. Ele pergunta por que ela decidiu voltar e como ela não entende, ele pergunta novamente. Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta se ela só voltou porque gostou do carro dele. E ela diz que gostaria de fazer um vídeo. Ele pergunta se ela quer fazer um vídeo e ela pergunta se ela pode. Ele fala que não pareceu que ela quisesse fazer um vídeo do carro quando ele passou por ela. Ela diz que sim e ele pergunta por que agora ela quer. E já ela pergunta se tem algum problema, e como ele diz que sim, ela pergunta por quê. Ele fala que não está afim de sair no vídeo e ela fala que eles poderiam se conhecer. Ele pergunta por que ela não disse isso no começo e diz que ela parecia estar muito focada no namorado dela. Ela fala que tudo bem, mas que talvez ela tenha mudado de ideia. E depois que ele pergunta por que ela mudaria de ideia assim tão rápido, ela fala que talvez porque ele tem um carro muito bonito. Ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso e fala que ele estava tentando conhecê-la, mas que ela não estava interessada em conhecê-lo. E ela começa a rir e diz que ele está muito sério. Ele fala que só não está entendendo porque a energia dela mudou muito rápido. Ela fala que é verdade e diz pra ele que isso acontece. Ele pergunta se é verdade e pergunta por quê. Ele pergunta se só porque ela viu o carro dele ela decidiu voltar. E ela diz que simplesmente ela gosta de conhecer pessoas interessantes. E ele pergunta se então agora ele é interessante e pergunta se no começo ele não era. E como ela diz que não, ele fala que isso é muito louco, mas que pelo menos ela foi sincera. E como nesse momento ela começa a demonstrar um interesse além do que apenas fazer um vídeo. Ele fala que ela teve a oportunidade dela, mas que ela o rejeitou. E ela pergunta se ele ficou triste por causa disso. Ele fala que não está triste, mas que ele só está percebendo o tipo de pessoa que ela é. Ela fala que pode explicar, mas ele diz que já sabe. E diz que ela é o tipo de pessoa que é interesseira. Ela fala que tudo bem. Ele fala que ela é interesseira e que provavelmente vai ser melhor se ela seguir o caminho dela. Ela pergunta se ele não quer dar uma volta, mas ele diz que não e deseja uma ótima caminhada.